Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. Nosso papo de hoje é sobre o Congresso, que celebra 350 anos de cultura, história e evangelização da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Para conversar conosco, convidamos a professora Renata Bernardo, que é pós-doutora em Educação e secretária do Instituto Teológico Franciscano, e Frei Sandro Roberto da Costa, que é o diretor do Instituto Teológico Franciscano. Ambos integram o comitê que organiza o Congresso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de saber uma coisa. Eu falei sobre 350 anos, mas qual a importância desses 350 anos, não só para a família franciscana, mas para toda a sociedade? Bom, 350 anos é uma data, digamos, uma data fechada, não é? São 3 séculos e meio de história, não é? Então a gente tem, quando uma instituição chega a esse número, não é? Porque de fato tem uma representatividade aí por trás, aí que de fato tem estofo, não é? Tem fundamento, né, para chegar a esta celebração. Na verdade, celebramos os 350 anos da fundação de uma instituição que marcou e continua marcando, de um certo modo, a história, eu diria assim, a história do Brasil, e desde os seus tempos de colônia, não é? Brasil colônia, depois Brasil império, e também na atualidade, no nosso mundo contemporâneo. Esses 350 anos são celebrados, 350 anos da província. É bom que fique claro o que é uma província. Província é uma instituição, não é? É o nome que se dá a esse conglomerado de frades, não é? Que se constitui há 350 anos atrás, num determinado local, no caso, numa área geográfica, que nós chamaríamos naquela época, naquele tempo, há 350 anos atrás, no sul do Brasil, tendo como sede a cidade do Rio de Janeiro, Convento Santo Antônio. Ali a gente tem assim, a sede dessa instituição que vai aos poucos crescendo, se desenvolvendo, e a importância dessa celebração, a importância dessa data, decorre justamente da importância da interação dessa instituição com a sociedade na qual ela estava inserida, que é a sociedade da cidade do Rio de Janeiro, as cidades onde os frades do sul do Brasil, naquele período, naquele momento, estavam inseridos, seja São Paulo, Espírito Santo, as várias cidades ou vilarejos, né, naquela época, que depois vão se constituir em cidades ao longo da costa do Brasil, desde o Espírito Santo até o sul do Brasil, descendo inclusive depois da região hoje onde se encontra o Rio Grande do Sul. Então é uma presença muito forte na sociedade, né? Seja uma presença, claro, de um modo mais forte, predominantemente eclesiástica, uma presença ligada à evangelização, à igreja, mas uma instituição religiosa como nós franciscanos e tantas outras, né, mas falando da ordem franciscana, ela interage também com elementos políticos, sociais, econômicos, culturais. Então, celebrar 350 anos de uma instituição como a nossa é celebrar 350 anos de vida, trazer à memória toda uma série de elementos dos quais essa instituição foi protagonista, não é? Dos quais ela teve um papel preponderante, mas sobre os quais ela também incidiu, sobre os quais ela também teve um papel importante na realização de tantos eventos que marcaram a história, seja do Rio de Janeiro, onde a província tinha sua sede, em São Paulo, nas cidades, não é? Aqui do sul do Brasil, e talvez aqui aumentando, alargando a atuação, de um certo modo também a celebrar a presença franciscana no Brasil, não é?
que começa já desde o primeiro momento da chegada das armadas de Pedro Álvares Cabral, junto com os primeiros franciscanos, e Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira missa, e desde então os franciscanos nunca mais deixaram de estar presentes aqui em terras brasileiras, seja esporadicamente, né, até 1585, e a partir de 1585 de modo permanente até os dias de hoje. Acho importante também complementar a fala do Frei Sandro, o Congresso Franciscano que nós estamos realizando agora em 2025, ele vem acompanhando um rol, né, de eventos que desde 2005 nós tivemos a iniciativa, né, dos Congressos Franciscanos. Então, em 2005 aconteceu o primeiro Congresso Franciscano, que depois teve aí a sua sequencialidade, com vários eventos com temáticas franciscanas, das mais variadas vertentes, como o Frei colocou, culturais, políticas, artes, né? E culminando no congresso que nós tivemos o ano passado e agora, neste ano, o ano passado 2024, agora este ano em 2025. Que eu acho que é importante lembrar que o franciscanismo também, ele atrai muitos pesquisadores, né? Então, essa dimensão científica, ela é muito interessante, muito importante, porque onde estão os pesquisadores? Estão nas universidades, estão nas escolas, estão na sociedade como um todo, e nós temos muitos jovens pesquisadores interessados nas temáticas franciscanas. Então, dentro, né, no nosso cronograma do congresso, nós teremos uma tarde com comunicações, né, com o recebimento aí de trabalhos de pesquisadores do Brasil todo, das universidades, de centros de pesquisa de história, de memória, de arquitetura, de artes, relacionados ao franciscanismo, que vão, né, se apresentar, vão trazer a sua pesquisa, e nós teremos uma tarde de debates, discussões. Isso é muito rico, né, porque também essa dimensão científica, educacional científica, mostra o quanto o franciscanismo ele é imenso, ele é tão vasto dentro de várias portas, né, dentro da sociedade, que nos encanta dessa forma. Então, reforçando, professora, muita gente nesse momento deve estar se perguntando, não sou frade ou freira, mas eu teria interesse em participar, eu posso? Com certeza, né? Eu diria assim, posso não, deve, né, participar conosco. Nós temos a possibilidade da participação presencial e temos a possibilidade da participação online, né? Então, pode ser pessoas de qualquer lugar do Brasil, queira assistir às nossas palestras, participar da programação, faz a inscrição online, nós teremos a transmissão e com certeza, porque, volta a repetir, o franciscanismo ele abrange temas que estão, né, 350 anos no Brasil, mas quanto tempo, né, da existência aí de São Francisco, aborda várias vertentes, nuances do humano, né, e do humano na sociedade. Então, as pessoas podem participar, vai ser muito de bom grado para nós recebermos aí quem queira. Talvez, bom lembrar, né, como foi dito, o evento será híbrido. A gente vai ter a possibilidade, quem se inscrever vai ter a chance, vai poder escolher, né, a opção presencial ou online. A presencial significa que estará presente ali nesses dias 24 de setembro, 25 e 26, no Convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, no coração do Rio de Janeiro, onde vai acontecer esse congresso, não é? E a participação online também, basta se inscrever ali, dizer que é online, a pessoa vai receber, através da inscrição, vai receber um link para ela poder assistir, né? Enquanto estiver acontecendo, né, de modo híbrido, ela vai poder participar ou assistir os eventos. E vai poder também receber o seu certificado, né? Marcando presença ali, nos 3 dias, ela vai receber um certificado de participação. Lembrando um aspecto que eu acho que é essencial, né? Esse é um evento acadêmico, não é? Claro que
quando a gente fala de São Francisco de Assis, a gente tem vários aspectos relacionados à questão da devoção, não é? A questão do santo franciscano, a questão da religiosidade, mas ao dizer que é um evento acadêmico, nós não estamos deixando isso de lado, não é? É importante lembrar que também o aspecto devocional também é objeto de pesquisa. O aspecto da cultura religiosa, o aspecto da devoção popular, por exemplo, a importância da devoção a Santo Antônio na família que veio junto com a família real portuguesa, né? A importância da devoção a São Francisco. Então, são elementos que vão ser analisados, estudados nessas várias mesas que nós teremos. Para vocês terem uma ideia, teremos eu não saberia dizer exatamente, mas cerca de 20 doutores nesses 2 dias e meio, né? Apresentando mesas, várias mesas, vários temas, e já temos praticamente mais de 30 inscritos, né? Para as comunicações, né? E essas comunicações, elas estão passando agora pelo crivo de um comitê científico, então a gente vai ter, no mínimo, 25 apresentações, 25 comunicações na sexta-feira à tarde, em várias salas, né, várias mesas de comunicação simultâneas, com temas ligados ao franciscanismo, com temas ligados à presença franciscana no Brasil, temas ligados a aspectos culturais, científicos, populares, políticos, econômicos, abrangendo o franciscanismo, no Brasil e no mundo, diríamos até. Eu acho que é importante a gente destacar aqui também que o franciscanismo ele rompeu barreiras, né? Então, às vezes a gente escuta falar sobre uma temática religiosa e às vezes pensa que só um religioso realmente pode estudar. Mas hoje em dia, nas universidades, principalmente nos grupos de pesquisa de medieval, né, Frei? O qual o senhor às vezes participa, né? Tem muita gente pesquisando, né? Inclusive mulheres, né? Que eu acho que é muito interessante. A gente tem a representação da professora aqui, né? A gente tem a figura de Clara ali dentro dessa temática franciscana. Então, as pessoas que estão, né, dentro desses programas pós-graduação, de mestrado, doutorado, né, que seja da história ou da sociologia, ou qualquer, né, pessoas que estiverem interessadas realmente podem também participar do congresso, né? Isso eu acho que é uma coisa bastante interessante. Agora eu queria falar um pouquinho também desse título, né, Evangelização, História e Cultura. Dentro desses conceitos a gente tem muita coisa, né? E eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do que é mais concreto, né? Do que a gente realmente vai falar nessas mesas, né? Eu só está com um livro aí do Frei Pedro Sinski, né? E ele é uma representação do franciscanismo no Brasil que às vezes não é tão valorizado, né? Ou não é tão conhecido. Não é tão conhecido, mas eu acho que a questão é essa, né? Quando não é conhecido, às vezes também não é valorizado, né? O Frei Pedro Sinski, ele foi, participou, ele foi da Academia Metropolitana Brasileira de Música, junto com o Vila Lobos. Eles eram amigos, olha só que interessante. E fora a importância do Frei na música sacra, né? Nessa representação da música sacra no Brasil. Então, a gente, dentro do Congresso, a gente vai trazer essas temáticas que são muito importantes, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Frei, e se a senhora puder comentar um pouco também, justamente do concreto, do que a gente vai apresentar, né? Se o senhor quiser focar, de repente, em um aspecto mais importante, talvez, né, seja interessante, que a gente também tem pouco tempo, né? Mas só para as pessoas saberem o que a gente vai oferecer dentro do... Exato. O congresso, então, ele vai se desenvolver assim, serão palestras, né? Já na quarta-feira, 24, a gente se reúne à tarde, a partir das 14, abertura, até às 18h30 serão mesas, né? Serão, 3 ou 4 exponentes, falando de meia hora a 40 minutos, depois discussões. E os temas, a gente vai depois, quem quiser ver exatamente quais são os temas, é só acessar o link, vão estar lá os temas, seja das palestras,
seja das comunicações, que vão ser feitas na sexta-feira, na primeira parte da tarde, mas a gente vai trabalhar a gama de assuntos, de temas, a temática é abrangente, não é? Mas envolvendo aquilo que é a presença franciscana. Eu diria, no Brasil, em parte, teremos algumas palestras tratando, por exemplo, da arquitetura franciscana no Brasil, não é? Mas a maioria é ligada mais à província da Imaculada, que é a província que se estabelece em 1675, enquanto província, no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Não é? Porque é interessante saber que a província da Imaculada ela é derivada, não é, da província de Santo Antônio. Os primeiros franciscanos que chegam oficialmente enquanto instituição é 1585, em Recife. E dali vão se expandindo e acabam depois se tornando uma entidade autônoma a partir de 1675 no Rio de Janeiro e uma área imensa. Rio, São Paulo, aquilo que hoje é Minas, vão até Sim. Goiás, vão descendo depois para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, vão, não é? Então é uma área imensa de atuação. E nessas áreas de atuação, a partir dessa presença, a gente vai destacar relação dos franciscanos com a coroa imperial, inclusive é um trabalho que eu tô fazendo, né? Desde a chegada da família real ao Brasil, como é que foi esse encontro com os franciscanos do convento de Santo Antônio especificamente, que estava ali na corte. Tem estudantes, estudiosos, doutores que vão apresentar personagens importantes, Pedro Zinzi, né? Frei Monte Alverne. Nós temos um personagem interessantíssimo, Frei Sampaio, que é um dos homens que atuou junto com Dom Pedro pela independência do Brasil, não é? Junto com Dom Pedro e Leopoldina, não é? E tantos outros. Nós temos cientistas, não é? O autor da Flora Fluminensis, é uma obra belíssima, não é? E a gente vai ter, então, pessoas trabalhando também com esses nomes de cientistas, personagens, eventos, momentos marcantes da presença dos franciscanos, seja no Rio de Janeiro, seja na sociedade. Por exemplo, a questão que tem-se que dizer, não é, da escravidão também, os frades relacionados com os escravos. É duro, triste dizer, mas é verdade, não é? Os frades tinham escravos, não é? Nos conventos. E como é que era a relação com esses escravos? Tudo isso a partir de documentos, né? Então a gente vai ter várias mesas relacionadas a esses eventos, né? As devoções que os franciscanos suscitaram, seja a Imaculada Conceição, seja a devoção a São Benedito, seja a devoção a Santo Antônio, né? Então e depois, como eu falei, a escultura, a arquitetura, né, franciscana, como é que os franciscanos, aquilo que eu dizia, como é que eles interagiram com a sociedade, como eram vistos pela sociedade. Na verdade, é muito interessante porque a gente, a partir desse congresso, a partir da organização desse congresso, como você dizia, tem muita gente trabalhando, seja nas universidades, seja nos institutos, nas entidades de ensino. Patrimoniais, né, de patrimônio. Patrimônio também. E a gente percebe que esse congresso a gente nem vai dar conta de tanta coisa material, que poderia ser explorada e trabalhada. E isso nos anima porque outros congressos com certeza virão para a gente abordar tantas outras possibilidades que ele nos dá a respeito dessa presença franciscana no Brasil, especificamente na região sudeste, partindo da província da Imaculada, não é? Vai ser bem interessante, eu acho que vai valer a pena participar. Eu queria só complementar, né, a fala do Frei também. Quando nós falamos da presença, nós estamos falando de uma história e de uma memória, né, franciscana. Então, eu entendo que desde a preparação do congresso, durante o congresso e depois os frutos que vêm disso, né, e na preparação dos próximos, nós estaremos falando, estaremos em contato com essa memória franciscana no Brasil, né, no Brasil, na América do Sul, né, e também
isso como reverbera isso no mundo. Então é uma forma de nós revisitarmos a nossa memória brasileira também, a nossa história, porque os franciscanos têm um papel, né, muito importante, né, muito especial nessa história, nessa memória. E eu gostaria de ressaltar mais um ponto. Não é à toa que nós pensamos no convento Santo Antônio, né? O lugar, né? Porque quando nós falamos de pertencimento, de presença, de memória, de história, vamos falar, tem trabalho sobre arquitetura franciscana, nós falamos deste lugar de memória. Então, o congresso, em especial, né? Porque ele traz todo esse caminhar de 350 anos, ele vai acontecer que é num lugar especialíssimo, que é um patrimônio nacional, que é o convento, né, Santo Antônio, no Largo da Carioca. E é interessante que vai ser o congresso, a sala do congresso, vai ser numa sala onde eram apresentadas, desde 1700, as teses de conclusão de estudos dos alunos de teologia da província, né? Na frente, né, diante das autoridades, dos cônegos, dos bispos, inclusive, até o vice-rei, nós temos alguns relatos, né, que iam participar dessas defesas de tese, de conclusão de cursos, né, dos frades, dos estudantes, nessa sala, hoje atual chamada Sala do Capítulo, né. Nós estamos organizando tudo para a gente poder realizar esse congresso nesse espaço de memória. Isso. Né? A própria presença no convento, né? No convento Santo Antônio, na sua igreja, nas suas dependências, tudo aquilo ali, o local, a geografia, tem toda uma aura de memória, respira, transpira, toda um ar assim de história, não é? Um ar que nos leva, de fato, a imaginarmos assim, toda a vida que foi vivida, toda a memória que ainda existe ali e que merece, que vale a pena ser trazida hoje através desses estudos, dessa pesquisa, dessas análises. Na verdade, eu até diria, mais do que um congresso, é uma celebração. Exato. Não é? Acadêmica, de memória, de ação de graças também, de um certo modo, é uma forma de trazermos à luz e agradecermos a essas pessoas, estes homens. Não esqueçamos também algumas mulheres, infelizmente não aparecem tanto na história do convento, mas que fizeram parte dessa história e da qual nós somos hoje herdeiros e herdeiras. O convento Santo Antônio é um dos mais antigos da província, não é? Se não me engano, a pedra fundamental é de 1608, é isso? 1608. Os franciscanos estavam ali, chegaram ao Rio em 1592, né? Procurando um local para se estabelecer e finalmente acabam conseguindo esse convento, esse morro, onde se estabelecem em 1608. Claro que aquela construção que está ali hoje não é essa, né? De 400 e poucos anos. Mas as bases, sim, e podemos dizer, grande parte daquilo que é hoje o convento é desse período um pouco para frente, que vai depois vai sendo reconstruído, refeito, até a gente ter, a partir de 1700 e pouco, aquele que é o convento atual. E o mais interessante é que nós temos o convento Santo Antônio, né, dentro da metrópole, né, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, você está no convento, você vê os prédios, né, os prédios modernos, você vê a cidade acontecendo e você vê aquela... Eu vejo dessa forma, sinto dessa forma, a história viva ali. Né? Então, quanto mais nós sensibilizarmos, trouxermos as pessoas que comungam disso e as que vão assistir participando, é como se nós reavivássemos sempre, né, essa história, essa memória, que mesmo reconstruída, né, com outros traços, mas existe uma base ali. Então, isso também é civilizatório, né? Isso traz noção de pertencimento, noção de nós preservarmos aquilo que é genuíno e que faz parte da nossa composição cultural.
E recentemente ele passou por obras para permitir a acessibilidade de mais pessoas, né? Em elevador e escada. Foi instalado um novo elevador, mais amplo, moderno, e quando se terminava o elevador, que já havia, né, mas muito antigo, tinha que o acesso era através de escadas. Então foi colocada uma rampa. Então hoje é acessibilidade total. Quer dizer, chega-se do nível da praça embaixo, elevador, e aí quando se sai, temos a rampa que também permite o acesso até o nível da igreja. E do lado da igreja de Santo Antônio, a igreja da Ordem Terceira, né? Que também a gente vai tentar envolver a participação também, que é uma das igrejas mais bonitas, eu diria, do mundo. Nem é do Brasil, né? Estilo barroco, claro, para quem gosta de barroco. Tem quem não goste, então não é a da mais bonita. Mas no estilo barroco, é uma das igrejas mais bonitas, mais ornamentadas que nós temos, que é do lado do Convento de Santo Antônio, que é a igreja dos leigos franciscanos, por isso da Ordem Terceira, né? Da Venerável Ordem Terceira, a igreja da Vote, que também fará parte de todo esse contexto, de todo esse processo, para que a gente também facilite a visita, né, o conhecimento, visita guiada, tudo isso será proporcionado durante o nosso congresso. Essa contribuição que vocês trouxeram para a gente agora foi um gostinho, né, do que realmente vai acontecer no congresso, né? E quando o senhor falava, a professora também, me veio à cabeça aqui também a questão que o franciscanismo é sinônimo de ecumenismo, né? Isso a gente falando dentro desse escopo religioso, mas eu acho que ele se ampliou tanto que essa interação, né, ela se tornou entre acadêmicos, entre pessoas de diferentes religiões, né? Eu acho que o diálogo não é nem só ecumênico, mas interreligioso, né? Eu acho que isso é importantíssimo para quem pesquisa a religião, para quem pesquisa o franciscanismo e para quem quer saber um pouco mais também sobre a nossa história, né? Porque o convento ele está lado a lado com a história do Brasil, né? A gente tem vários fatos históricos ali dentro, né? E um deles é esse que o senhor falou, essa questão da cadeira do fico que está lá, né? Que foi um fato importantíssimo, né? Para a nossa história, né? Mas a gente está chegando já no nosso tempo, né? Eu agradeço muito, né, a contribuição que vocês trouxeram aqui para a gente, para o nosso podcast. E eu acho que as pessoas que vão assistir, com certeza, vão ter vontade de participar do congresso. Então, eu agradeço bastante. Se o senhor quiser deixar algumas contribuições, talvez, né, informações importantes que as pessoas precisem saber. Sim. É isso, né? O nosso site está ali, a gente está enviando para as pessoas, mas basta entrar também no site do Instituto, itf.edu.br. Quem estiver assistindo esse podcast provavelmente vai ter lá também os detalhes, né? E ali fazer a inscrição. É gratuita, né? Se estiver aqui na região, vale a pena fazer-se presente, não é? Participar presencial. E se não tiver, estando longe, participe de modo online, não é? Basta se inscrever, você vai receber o link para poder assistir, tá bom? E será um prazer estar com vocês ali. A gente vai ter, durante esses 3 dias, então, nós teremos também no segundo dia, para quem estiver presencial, vamos ter um concerto com os Canarinhos de Petrópolis, não é? Para celebrar também esse momento. Sem contar que, como foi dito, sem dizer que todo aquele espaço, aquela área, aquela região, eles nos remetem para quem gosta, porque tem gente que também não gosta muito disso, mas acho que quem é ligado à cultura, quem é ligado a essas questões mais históricas, se sente muito bem, sente ali, de fato, respira, de fato, um sabor, um gosto de história, um gosto de uma vida vivida e que, ao mesmo tempo, como eu disse, não ficamos presos ao passado, mas que nos remetem ao futuro. Por isso também esse congresso Evangelização, não é? História e cultura, nos remetendo para um futuro que nos aguarda para realizarmos também nós um pouco daquilo que estes homens e mulheres realizaram ao longo da história. Perfeito.
Então a gente fica com a saudação de Francisco, eu acho que ilustra tudo isso que a gente falou aqui, né? E que todos, né, se sintam à vontade em participar do Congresso. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. O convite Bem-vindos. está Está lançado. lançado. Então, paz e bem. Paz Paz e bem. Paz e bem.